Põe a mão no teu coração, põe. Pai, nós acabamos de levantar a nossa voz para glorificar o teu santo nome, exaltar. Estamos fazendo isso, Pai, ó Deus, desde quando essa reunião começou. E agora, Pai, de uma maneira muito específica, declarando, Pai, ó Deus, que não há impossíveis para o Senhor. Pai, isso é obra santa, é obra divina, não é obra humana. Viver um tempo de milagres, Pai, ó Deus, não é algo que o homem pode produzir, mas é um efeito do céu na terra. Mas há uma realidade, há uma profundidade bíblica, Senhor, um princípio de que aqueles que estão aqui na terra precisam fazer valer a sua voz. E a tua palavra diz que o Senhor dos altos céus ouvirá aquilo que nós estamos pedindo. Porque o teu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura. O teu nome é Jeová Jirê, o Deus que provê. O Senhor é Jeová Nissi, a nossa bandeira. O Senhor é Jeová Tsequinu, a nossa justiça, Pai. São tantas qualidades que o Senhor tem, Pai. Isso, Pai, ó Deus, para exemplificar as áreas, Pai, em que o Senhor se manifesta, em que o Senhor se faz presente. Teu nome é Deus Emanuel, Deus conosco. Muito obrigado, Senhor. E agora, Pai, ó Deus, nesse momento que nós vamos entrar na palavra, eu peço, Espírito Santo, a tua direção para abençoar a tua igreja. E peço que o teu Espírito prepare cada coração para ouvir a tua voz. Que possamos sair daqui edificados, marcados pelo Senhor, para viver um tempo de milagres. Milagres, milagres e milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pegue a sua Bíblia mesmo de pé, pegue a sua Bíblia. E volte seus olhos para João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2. Enquanto você está procurando o Evangelho de João no seu capítulo 2, quando a gente coloca um tema como esse, é tempo de milagres, a gente tem que se deslocar para o lugar onde essa palavra vai ser liberada, acreditando que Deus vai fazer, crendo que Deus é Deus. Porque às vezes a gente diz assim, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus é um crer desacreditando. Às vezes é um crer desacreditado. E a gente não tem a dimensão do Deus que a gente serve. Deus não precisaria dizer as qualidades, se manifestar como Jirê, Rafá, Tsequinu, Iavé, Emanuel, Jeová Sabaote, Senhor da guerra. E não precisaria dar as qualidades dele. Mas ele faz isso para que a gente possa entender que seja a área que você tiver uma necessidade, ele é Deus. Ele é Senhor. E ele vai agir. E ele está pronto para isso. E não precisaria se multiplicar em qualificações para nos explicar, não, mas ele faz isso por amor, para deixar a gente certo de que, seja qualquer área, ele está ali para manifestar o poder dele. E quando Deus age, você pode ter certeza, o milagre se manifesta. E a gente tem a transformação da água em vinho, a gente tem a cura do funcionário do rei, a gente tem a cura do paralítico do tanque de Betesda, a gente tem a multiplicação dos pães e peixes, a gente tem Jesus caminhando por sobre o mar da Galileia, a gente tem a cura de um cego de nascença, e a gente tem a cura, um milagre na vida de Lázaro, onde ele ressuscitou. Milagre. Milagre não se discute, milagre se vive. Você pode estender a tua mão direita e dizer isso? Milagre não se discute, milagre se vive. Diga assim: Deus, eu me habilito hoje para viver os milagres que o Senhor tem para a minha vida, para a minha realidade. Eu te peço
enche o meu coração de fé, na proporção da minha busca, da minha necessidade. Diga assim: Senhor, eu vou firmar um propósito contigo, e eu creio, o meu milagre vai acontecer. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Amém. E é uma coisa que eu também quero combinar com os irmãos aqui. Na medida que a gente vai pregando e vai liberando uma palavra, porque a gente tem um roteiro para pregar, é um esboço, mas nem sempre o Espírito Santo diz assim: segue o esboço. Às vezes ele fala coisas para a gente que é uma revelação muito pontual e é para a gente segurar. E aí, se você fica calado, você não retém aquela palavra, você não segura aquela bênção. Então, Deus tocou no teu coração, o Espírito Santo ligou algo em você, você dá logo um glória a Deus, dá logo um aleluia. Fique tranquilo, você não está na fila do Guanabara e ninguém vai se espantar com isso. Você não está na fila para lavar o seu carro e alguém vai se escandalizar. Você está no lugar adequado e propício para você dar glória a Deus, dar aleluia, dar um brado de júbilo. Eu quero falar em línguas, então fala em línguas, meu irmão. Eu quero dar um brado aqui, pode dar um brado, você está no lugar certo. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Amém? Então volte seus olhos para o texto, que diz assim, Evangelho de João capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Presta atenção nisso, que às vezes a gente lê esse texto e algumas coisas passam desapercebidas. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. Olha que interessante. A mãe de Jesus foi convidada e também Jesus e os seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o meu momento, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o momento das coisas acontecerem. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Tenho certeza que nessa noite Deus tem revelações para cada um de nós nesse texto. Você pode fechar sua Bíblia, você pode tomar o seu lugar. Eu queria que você, com total atenção aqui, por quê? É tempo de milagres para viver novas expectativas. É tempo de milagres para que a gente possa viver novas expectativas. Hoje a gente está vivendo um tempo em que a gente está com pontos de interrogação sendo colocados. Será que vai acontecer? Será que vai mudar? Será que as coisas vão ter uma mudança? A gente fica pontuando tudo, põe vírgula, põe ponto e vírgula, põe exclamação, põe ponto de interrogação, porque a gente não tem certeza. Na realidade, a gente olha hoje para o futuro, a gente está imaginando que vai mudar, mas ninguém diz assim, vai mudar. Até porque nessas eleições a gente tem que deixar uma coisa muito clara: um homem sozinho não vai fazer nada, e ele precisa muito da direção de Deus.
Mas ninguém que pode cravar exatamente aquilo que vai acontecer. Uns com mais expectativas, outros com menos, e alguns mas com nenhuma expectativa. Principalmente para quem trabalha com negócio, é profissional liberal, tem o seu próprio negócio, está aquela incerteza. Porque ninguém se move para nenhum lugar, então fica aquela coisa, vou ou não vou, faço ou não faço. Todo mundo apreensivo. Isso daí é muito claro, a gente vê dentro da realidade que a gente está vivendo. E a gente acaba mergulhando numa situação que é muito engraçada. Nós somos pessoas adaptáveis, a gente acaba se adaptando a essa realidade. Pode perceber que você, nessa incerteza, você já se adaptou. Alguns já puxaram freio de mão, outros já estavam com o freio de mão puxado desde o início do ano e agora estão tentando soltar um pouquinho para dizer, não, acho que agora vai dar, acho que agora vai. Algumas coisas que estavam vindo bem durante o ano e chegaram agora e deram errado. Tudo isso a gente faz a gente ficar temeroso, faz a gente ficar preocupado, faz a gente perder as expectativas. E olha, uma pessoa sem expectativas é um problema, porque ela passa a abraçar o pessimismo. Ela passa a abraçar as incertezas e ela não pode afirmar nada. Então é uma pessoa até que é difícil até a gente conversar, porque todo o assunto para ela vai entender para o lado ruim, para o lado negativo. Por quê? Falta esperança, falta alguma coisa, uma luz. Sabe aquela luz no fim do túnel? Até a luz do fim do túnel ela tem uma resposta para dar. Ela vai dizer assim, não, é o trem que está vindo. A luz ligada para me pegar, para me atropelar. Não tem expectativas, não acha que alguma coisa vai acontecer. Muita gente vivendo assim. Muita gente com essas perspectivas inferiores, para baixo. E quando eu estava meditando nesse texto para poder trazer a mensagem para os irmãos, eu fui olhar essa realidade das bodas de Caná. E ela traz uma coisa bem interessante. Acontece numa época que alguns historiadores dizem que não é a melhor época de Israel. Não é aquela época da fartura. Por quê? Porque os próprios judeus tinham um certo receio de prosperar demais, porque tinha os olhos de Roma sobre eles. Ou seja, você paga imposto daquilo que você tem. Então, ou seja, quanto mais eu tenho, mais imposto eu pago. Então as pessoas tinham medo. Te lembra alguma realidade que a gente está vivendo? Em que a gente tem impostos lá em cima e uma realidade muito dura aqui embaixo, muito semelhante. E a gente vê que essas bodas, e bodas são casamento, né? E é uma coisa muito interessante, olhando para a realidade desse casamento, que nos chama a atenção no texto, e chamou a minha atenção quando eu me voltei para o verso 1 e para o verso 2. Diz ali que Maria foi convidada. Mas já perceberam como é que a Bíblia relata o convite de Jesus e seus discípulos? Diz que e também Jesus foi convidado, juntamente com os seus discípulos. Jesus não era uma pessoa muito conhecida, porque ele não tinha iniciado ainda o ministério dele de milagres. Que se entenda isso. O ministério dele ainda já havia começado o ministério messiânico, ou seja, ele já havia se apresentado. Ele já tinha lido Isaías 61 dizendo, né, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele havia sido ungido para pregar as boas novas. Só que não havia ainda milagres, alguma coisa que chancelasse algo extraordinário, algo sobrenatural, alguém que pudesse olhar e falar assim, ó, eis aí, alguém que faz maravilhas, que faz milagres, que opera sinais. O que as pessoas tinham dele e o seguiam é pela pregação, pela palavra. Tanto que ele tem discípulos. A Bíblia relata os discípulos, estavam seguindo Jesus, estavam caminhando com Jesus. Por quê? Porque ele pregava nas sinagogas. O seu discipulado era um discipulado forte. Tanto que a gente olha nos evangelhos sinóticos, né? E só para entender, o que são os evangelhos sinópticos? São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, são evangelhos semelhantes, sendo que o mais antigo escrito é o evangelho de Marcos. E aí você tem Mateus e Lucas tomando como referência o evangelho de Marcos. Então dali se extrai, pode ver que os sinais são semelhantes.
João já é um evangelho diferente. A realidade que João relata que não tem nos outros evangelhos. E ele também não busca de outros para colocar no dele. Então a gente vê que Jesus começa o seu ministério, quando a gente olha lá Marcos, diz que ele pregava o reino. E a sua palavra era uma palavra viva, que mexia no coração das pessoas. Era uma palavra forte. Alguns até relatavam, ele prega com autoridade. Então essa autoridade de Jesus começou a angariar discípulos, mas ele não tinha feito milagres ainda. Então era uma pessoa conhecida até certo ponto, até chegar dentro desta realidade das bodas de Caná, né? E aí a gente olha e vê que casamento naquele tempo é diferente de hoje. Eu vou dizer uma coisa: se nós seguíssemos a tradição do povo de Israel, eu quero dizer que existiriam pais aqui que iriam chorar, né? Eu creio que eu vou passar por essa situação porque minha esposa está grávida, né? E é uma menina, né? Mas eu vejo aqui pastor César, eu vejo aqui irmão Jeroan, né? Deixa eu ver quem mais aqui eu posso identificar, né? Que tem filha menina, adolescente, já está adolescente. Quem tem? Irmão, se prepara. Se prepara, porque se fosse nessa época aqui, ó, 7 dias de festa. Ó, isso, pastor César, pode suar. Pode suar. Quem tem filho? Pastor Francisco, meu pastor, 7 dias de festa. Um dia já é uma fortuna. Imagina 7, irmãos. Imagina 7 dias de festa. Pensou aí, não pensou? Meu Deus, hein? Vai sair caro esse negócio, não vai? Meu Deus. Irmão, bebida, comida, toda uma estrutura tinha que ter. Tinha que ter celebração, festa, alegria. Tudo tinha que ser planejado com antecedência, porque ninguém sustenta 7 dias de festa de uma hora para outra. Ninguém sustenta. E aí acontecem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque se alguma coisa desse errado, um vexame ali estava instalado. Primeiro, para o pai da noiva, porque ia cair nas costas dele. Por que você não preparou essa festa direito? Por que você não trabalhou essa festa direito? Segundo, para o noivo: rapaz, como é que tu planeja mal uma festa dessa? Como é que você permite que isso aconteça? E aí, o que se desenrola nessas bodas, né? As bodas de Caná? Há situações ali que chamam a atenção, e pelo menos 2 me saltaram os olhos, né? A Bíblia diz que haviam quantas talhas? Diga 6. 6 talhas. Só que talha é um instrumento para purificação. Vamos entender o que é a purificação? A época de Jesus não era uma época onde tinha concreto, tinha pisos como esse aqui. O pessoal andava na rua, sujava o pé, sujava a mão. E toda casa que eles tinham que entrar, eles precisavam fazer a sua higiene. Lavar as suas mãos, lavar os seus pés. E eles estavam numa festa, não tinha cabimento. Por exemplo, eu vou dar um aperto de mão, vou cumprimentar alguém com as mãos sujas, entrar dentro de uma casa com os meus pés sujos. Então eram 6 talhas. Só para os irmãos terem uma noção, cada talha variava entre 80 e 120 litros de água. Uma boa quantidade, né? 120 litros, são 6, então vamos botar aí para mais de 600. Mas 660 litros que tinham de água para essa festa, para que as pessoas pudessem fazer a purificação. E a Bíblia diz que essa água foi usada, ela foi utilizada, e as pessoas fizeram a sua purificação. Mas olha que interessante, todo mundo que entrou na festa fez a sua purificação. Todo mundo lavou a mão, todo mundo lavou os pés, todo mundo se preparou. Ou seja, aquilo que era a forma, aquilo que era o rito, aquilo que era a regra, todo mundo se preparou. Mas para aquilo que era o conteúdo, aquilo que era o interior, aquilo que era importante, foi desprezado. Por quê? Tinha água para todo mundo se purificar, sim. Mas cadê o vinho, que era a parte importante? Esse faltou. Então nós já temos um problema. Por quê? Porque às vezes nós estamos muito preocupados
com o rito, com a forma, com a maneira, né? Isso se apresenta de que maneira? Isso é forma, sem conteúdo, ou seja, você está preocupado com aquilo que as pessoas vão ver de você, mas não está preocupado com aquilo que elas vão imaginar que você é, aquilo que verdadeiramente é o teu eu. E hoje, mais do que nunca, a gente vê essa realidade dentro das redes sociais. Muita gente colocando uma imagem que não é sua na rede social. Muita gente se mostrando de uma maneira que não é você. Muita gente que coloca foto, vocês já devem ter olhado, fala assim, peraí, o nome é dela, o sobrenome também, mas não é ela que está aqui, está muito diferente. Ao vivo é uma coisa, mas agora aqui está bem diferente, né? Aí você tem aquele susto, né? Fala assim, será que é ela? Aí tu olha no teu tablet, você olha no teu celular, aí você diz assim, a fulana está diferente, o fulano está diferente. Ou seja, ao vivo é uma coisa, mas a demonstração hoje, ou seja, o pacote está todo preparado. E Jesus nos advertiu sobre isso. Porque às vezes a gente está tentando viver expectativas de uma maneira superficial, ou seja, eu preciso apresentar que há expectativas, há esperança no meu coração, mas verdadeiramente não há. Eu preciso dizer para as pessoas que eu tenho Jesus, que eu sou forte, que eu faço, eu aconteço, mas na realidade eu preciso esconder os frangalhos, as minhas limitações. Eu preciso esconder as minhas frustrações. Isso tem acontecido, irmãos. Isso tem acontecido. E muito. Nós somos assim. Quantas vezes nós estamos precisando de um milagre, de uma expectativa nova, mas a gente está tão preocupado em demonstrar que, está tudo bem, que a gente não se preocupa com aquilo que está dentro. Isso me faz lembrar aquela mulher que recebeu um milagre de ter um filho, que Eliseu profetizou sobre a vida dela. E quando aquele filho tem um problema de saúde, e Eliseu vê aquela mulher vindo na direção dele, ele diz para Geazi, vai lá, pergunta se está tudo bem. O que ela diz? Está tudo bem. Mas estava tudo bem? Estava tudo mal. Eu não estou dizendo que você tem que andar por aí chorando, se entristecendo, mas não tente mostrar para Deus uma realidade que não é sua. Não tente demonstrar para Deus uma força que você não tem. Não tente demonstrar para Deus uma aparência que não condiz com a realidade. Deus gosta quando a gente se escancara diante dele. A gente cantou uma canção aqui, não é? Eu me rasgo. Ou seja, eu me abro. Eu me permito ser visto por Deus da maneira como eu sou. Deus se agrada disso. Davi, enquanto ele errava, ele tentou dar um jeito, ele tentou fazer de uma maneira que Deus não pudesse ver, mas a Bíblia diz que ele foi definhando, porque ele queria mostrar uma realidade que não era dele, até que ele chega e diz assim, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, o meu bramido se tornou como sequidão, eu não conseguia nem falar, porque eu tentei mostrar uma coisa que eu não sou. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, mas quando você está na presença do Pai, se abra para Ele, deixe Ele fazer o que Ele precisa fazer. A Bíblia diz que é o seguinte, não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é nele, e somente nele. Eu sei que a gente está enfrentando situações difíceis, mas eu digo para você, permaneça firme, meu irmão, permaneça firme, minha irmã, mas quando você estiver diante de Deus, não precisa mostrar essa firmeza. Aí você pode deixar as lágrimas caírem. E olha, não tem melhor coisa do que deixar as lágrimas caírem no altar, na presença de Deus. Não tem melhor coisa do que a gente ser sincero para Deus, porque às vezes a gente tenta dar um jeitinho, não, Deus, está tudo bem. E às vezes a gente até ora pela vida de irmãos, mas a gente não se cuida, não ora por nós. Às vezes você está numa tribulação tremenda, mas você está querendo ajudar o irmão. Não estou dizendo que você não tem que ajudar. Você vai ajudar, mas pense em você, meu irmão. Pense em você, minha irmã. Seja realista com Deus, seja realista com o nosso Senhor. Ele diz o seguinte em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão
mostrando uma coisa que não é a sua realidade. É claro que a gente não vai viver por aí contando tragédia, mas eu quero te dizer o seguinte: quando você é muito verdadeiro com Deus, você é realista e declara para Ele a tua limitação, Ele diz o seguinte: o meu poder vai se aperfeiçoar exatamente nesse ponto aí que você tem a limitação. Sabe esse momento aí, essa área de fragilidade que você tem? É aí que eu vou agir, é nesse ponto que eu vou atuar e eu vou mudar a tua realidade. Mas se você for sincero, se você for sincera, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? A Bíblia também relata que, a Bíblia não diz que dia que Jesus esteve presente nessa festa, mas diz que os noivos se descuidaram, não prestaram atenção, porque, como eu disse lá, a mãe de Jesus foi convidada, Jesus, por ser filho, foi convidado. Mas me ajuda aí, irmão, onde é que está o papel dos discípulos nessa história? Diz lá que eles também estavam na festa. Teve uma situação numa festa que acho que foi uma festa de 15 anos. E aí foram chamando gente, aquela coisa, não pediram um convite para entrar. E aí foram chamando. E aí foi entrando gente. Aí você dá aquela sensação, fala assim, pô, para esse espaço aqui não vai caber, meu irmão. É mais gente do que espaço. Chegou um momento que o pai da aniversariante virou e falou assim, ó, peraí, para a festa, para a música, para tudo. Quem foi convidado aqui para o meu lado direito? Aí foi aquele número de pessoas. Aí quando ele olhou para o lado de quem foi convidado e quem não foi convidado, ele falou assim, meu Deus do céu, quanta gente entrou aqui sem convite. Ele falou, não, pode continuar a festa. Ele ia mandar a pessoa embora? Não. Mas quando ele olhou a realidade, a festa estava cheia de gente que não havia sido convidada. Olhe para o texto com cuidado. Maria foi convidada. O texto diz que Jesus também. Sabe quando alguém diz para você, também, né? Também. Você pode ir? Também pode ir. Foi mais ou menos assim. E os discípulos, tá contigo? Vai também, né? Tá contigo aí, né? Vou fazer o quê? Vou mandar embora? Vou fazer o quê? Entra aí então, vou fazer o quê? Mais um, menos um. Agora, se isso aconteceu na realidade que está descrito aqui no texto, imagine quantas outras pessoas também não entraram nessa festa, sem serem amigos do noivo, amigos da noiva. Quantas pessoas entraram, e os noivos não se aperceberam disso. Meus amados, ninguém faz uma festa e convida o amigo do amigo, o amigo da família. Por quê? Tu tem um contexto financeiro, você vai fazer uma festa, é aberto ao público, é para todo mundo. Você quer. Não quer? Quem que quer uma festa vazia? Eu vi um vídeo na internet de um menino que ele foi fazer uma festa, tadinho. Eu não sei onde foi. E aí ninguém apareceu na festa dele. E aí depois o pessoal se reuniu e fizeram uma festa especial para aquele menino. Porque bateram a foto e disseram assim, não vem nenhum amiguinho dele. É uma frustração. Agora, festa boa é aquela que tem muita gente, não é verdade? Causa uma outra impressão, causa uma outra realidade, né? A lição que fica aqui, meus amados, é exatamente o que? Demonstrar ser o que realmente nós somos. Uma festa com muitos convidados é sinônimo de sucesso, mas proporcionar o bem-estar a eles, não proporcionar, é a assinatura do fracasso. Então, tinha muita gente, na rede social aquela festa estava bombando? Estava tudo tranquilo, todo mundo na selfie, mas chegou a hora da verdade, irmão. A festa não estava lá essas coisas, por quê? Faltou vinho, faltou a parte importante, faltou aquilo que ligava a alegria, conectava todo mundo, faltou o vinho. Entenda uma coisa, toda vez que Jesus entra dentro da nossa realidade, alguma coisa de especial Deus vai promover, e nem sempre é aquilo que nós imaginávamos. Quando Maria chamou Jesus, o que ela imaginava? Que ele ia fazer alguma coisa.
porque faltou vinho. E os irmãos me ajudem aí. Qual era o lugar correto de se colocar um vinho? Me lembra aí. Irmãos, lembram? Vinho se colocava em talha? Não. Vinho se colocava em odres. E outra, não podia ser qualquer odre. Tinha que ser odres novos, porque o vinho era novo. Se fossem odres velhos, eles iam arrebentar. Falei sobre isso na semana passada, sobre odres aqui. Eles não iam sustentar. Mas é uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que, lá no verso 7, que as talhas estavam vazias. Por quê? Porque todo mundo se purificou. Todo mundo se purificou para entrar naquela festa. Todo mundo que estava dentro das festas tiveram que passar pelas talhas. Mas, ao ver aquelas talhas vazias, Jesus observa ali uma oportunidade. Não era exatamente, irmãos, aquilo que era para ser feito como de costume, como de praxe. E às vezes a gente está na expectativa do milagre, e a gente está achando assim para Deus: não, eu sei que Deus vai fazer assim, eu sei que o milagre vai acontecer dessa maneira, eu sei que o milagre ele vai acontecer desta forma, vai acontecer desse jeito. E aí Jesus se apresenta e nos surpreende, porque ninguém imaginava que ele iria fazer um milagre em talhas. Porque talhas não são os lugares adequados para se colocar vinho. Ou seja, toda vez que Deus entra na festa da nossa vida, Ele tem sempre um algo diferente para fazer. Levanta a tua mão direita e recebe essa palavra. Diga assim: Deus tem sempre um diferencial para manifestar dentro da minha realidade. Eu não posso, em hipótese alguma, desacreditar do milagre, seja de que maneira for, seja de que modo ele opere. Eu sei que vai acontecer. Faltava o quê? Vinho. Faltava vinho. E todo mundo foi surpreendido. Por quê? Porque se faltava vinho, tinha que ter odre. Não tinha odre, mas tinha talha. Tinha talha. Todo mundo tinha se purificado? Sim. As talhas estavam vazias? Sim. Estava tudo sem sentido, sem direção, sem expectativa, sem futuro. Não tinha nada. Olhava para frente e falava assim: faltou vinho. A parte importante da festa não tem. E agora? Para onde a gente vai? E aí Deus pega exatamente o caos, o problema, aquilo que está acontecendo, o centro do problema, e Ele muda a realidade. Sabe esse problema que você está atravessando, meu irmão? Sabe essa questão que você está enfrentando, essa em específico? Quero levar a tua memória exatamente nesse problema. O centro do problema. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que a solução disso, Ele vai tirar do próprio problema que você está enfrentando. Aquilo que hoje você enxerga assim: o meu problema é esse. E às vezes a gente fica esperando assim: Deus vai trazer alguma coisa de fora. Não, Ele vai trazer de dentro. Ele vai trazer da realidade que você está vivendo. Exatamente dessa situação. Do centro do problema, Ele traz a solução. Do centro da realidade que nós estamos vivendo, que é a nossa dificuldade, que é a nossa limitação, é exatamente dali que Ele vai tirar aquilo que nós precisamos. Lucas 14, 28 a 30 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Tem coisas na nossa vida que se levantam para ser um vexame. Tem coisas na nossa vida que se levantam para ser uma vergonha. Tem coisas na nossa vida que se levantam para ser uma calúnia. Tem coisas que se levantam na nossa vida para nos marcar negativamente.
E aí Deus, Ele opera tão maravilhosamente, que Ele diz assim, eu vou entrar nessa situação para quê? Para que a tua vida não fique marcada pela vergonha. Porque se um dia a vergonha tentou se instalar na sua vida, eu vou trazer um tempo de dupla alegria. Você entendeu o que eu falei? Hoje aquilo que é a tua vergonha, é o teu vexame, é a tua tristeza, Deus está dizendo, é desse problema que eu vou trazer dupla porção sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Você aceita essa palavra no seu coração? Então se manifeste na presença do Senhor. Lembra do homem da mão ressequida? Vem para o meio. Por que Jesus chama ele para o meio? Ele tinha a mão ressequida, irmãos. E não queria mostrar a vergonha dele. E aí ele fala o seguinte: estende a tua mão. Mas Deus fez aquilo, Jesus fez aquilo para envergonhar aquele homem? Não, para manifestar a glória dele. É por isso que quando a gente apresenta as nossas limitações para Deus, e aí você hoje precisa apresentar qual é a tua limitação, não deixe de fazer isso. Quando você apresenta qual é a tua fragilidade para Deus, Ele vai dizer assim, olha, é da tua fragilidade que eu vou trazer a resposta que você necessita. Agora, você tem fé para isso? Você tem certeza no teu coração para isso? Você crê que Deus opera dessa maneira? Você acredita que Deus pode promover um milagre na tua vergonha, na tua realidade, dentro das circunstâncias que você está atravessando? Então eu quero te dizer uma coisa, irmão, creia, 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 porque Deus remove vergonha, Deus remove vexame e Deus muda a nossa sorte, Deus muda a nossa realidade. Existem coisas novas que Deus quer lançar na nossa vida, mas eu quero te dizer uma coisa, olhe para mim aqui. A gente precisa deixar coisas antigas de lado. Você precisa deixar. Às vezes Deus está dizendo para você, olhe nessa direção. E a gente está insistindo em olhar numa direção contrária. Deus está dizendo, olhe para onde eu estou apontando, para onde eu estou mandando você olhar. E a gente na teimosia, irmãos, está olhando para uma outra direção. Então eu quero te dizer o seguinte, Deus tem expectativas novas para cada um de nós. Jesus não foi por acaso naquela festa. Tinha um propósito para ser cumprido ali, ainda que ele não tivesse recebido o convite principal. Porque ele também foi convidado. Ele também fez parte daquela festa. Mas estando ali, ele fez a diferença. Quero dizer uma coisa para vocês. Existem situações na nossa vida que elas se levantam para nos prejudicar. Mas eu não acredito que o que é ruim vai ficar bom. Eu não creio assim. José diz que Deus transformou toda a maldição em bênção. Mas de que maneira? A gente precisa fazer a leitura adequada disso. Tem coisas ruins que já aconteceram na nossa vida. Deus não vai pegar uma coisa ruim e dizer que ela é boa, não vai fazer isso. Mas Ele vai permitir que as consequências desse algo ruim que aconteceu se transformem numa outra realidade dentro da nossa vida. Se José não tivesse sido levado para o Egito, não haveria povo de Israel hoje. Nós não saberíamos quem é Israel. Mas Deus permitiu que toda aquela situação caótica e trabalhosa que aconteceu com José, permitisse que ele se levantasse como governador, para quê? Para ser um porto seguro para Israel e toda a sua família. Então aquilo que já aconteceu na sua vida, que talvez seja algo que você carrega consequências até hoje, não é que Deus vai pegar esse mal e vai transformar em bem, não. Ele não vai permitir que as consequências desse mal perdurem. E a gente vai conseguir enxergar a mão de Deus mudando realidades, mudando situações, mudando consequências, mudando o que era para a morte, transformando em vida, mudando o que era o caos, se transformando em ordem. É por isso que Deus te preservou até hoje. Por que você não ficou pelo caminho, meu irmão? Por que você não ficou pelo caminho, minha irmã? Diante de tanta coisa que você viveu, é porque
o propósito de Deus ainda não foi plenamente cumprido na sua vida dentro desse aspecto. Deus tem sempre uma chave para virar na nossa vida. Deus tem sempre algo para trazer na nossa vida, ainda que quando você olha no retrovisor e fala assim, caramba, eu errei tanto, eu falhei tanto, eu pisei tanto na bola. Mas Ele está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Então quero te dizer uma coisa, Deus hoje quer te liberar das acusações de Satanás na sua vida. Ele quer te liberar porque Ele está dizendo, eu tenho coisa nova, eu tenho expectativa nova. E o diabo lançou uma corrente e você está assim, ó, até hoje arrastando, até hoje pensando assim, puxa, mas se aquilo não tivesse acontecido, eu hoje... Ei, irmão, calma, completa nem a frase, porque hoje Deus quer cortar essa corrente para te liberar, para que você possa dar passos de fé, de convicção, de certeza daquilo que Ele há de fazer na sua vida. Você entende isso? Você crê nisso? Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu peguei 3 princípios estabelecidos nesse milagre. E eu queria que você recebesse esses 3 princípios na sua vida. Amém? O primeiro princípio que eu peguei nesse milagre foi que Deus quer restabelecer a sua aliança. Deus quer restabelecer o vínculo dele conosco. Por quê? Porque tem muita gente que vem a culto, vem, participa, faz... Mas a aliança está rachada, está cortada. A aliança foi rompida. E o que Ele fez nessa festa? Ele tratou de restabelecer, de restaurar. Porque o homem insiste em andar distante de Deus, longe da sua vontade, da direção de Deus. E é por isso, irmãos, que a gente sofre. É por isso que a gente padece certas situações. Por quê? Porque a gente insiste em fazer as nossas escolhas. Eu quero te dizer que Jesus foi também aquele casamento. Mas para isso, para Deus restabelecer a aliança dele, eu quero te dizer uma coisa. Não faça de Jesus um acessório na sua vida. Não faça de Jesus um também nos seus negócios, não. Porque às vezes a gente está fazendo isso com Jesus, a gente está dizendo assim, vem aqui, vem esse, vem aquele, Jesus vem também. Quebra isso na sua vida, irmãos. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ter a primazia. Ou seja, primeiro lugar, o primeiro posto é dele. O convite principal é de quem? É dele. Tudo que você venha fazer, dizer para Deus, olha, está aqui, ó. Primeiro convite, o mais bonito é teu. Toma aqui. Sejam os negócios que você está promovendo, que você está querendo fazer, sejam novas expectativas, você tem que chegar para Deus e falar assim, está aqui, ó. Primeiro convite é o teu. E aí você vai restabelecer vínculos com Deus, aliança com Deus. Por quê? Olhe para a sua vida. Qual foi a última vez que você fez o convite certo para Deus naquilo que você pretende fazer? Quantas vezes a gente quer fazer algo, expectativas novas, a gente simplesmente se lança. E a gente não faz o convite. A gente não coloca para Deus assim, Senhor, vai primeiro. Eu tenho que fazer um negócio, Senhor, Tu é meu sócio. Tu é o sócio majoritário desse negócio aqui, ó. Você não vai colocar Deus como teu sócio lá, vai lá na junta comercial fazer isso não. Aí você vai pegar o teu contrato e vai dizer assim, Senhor, sou sócio majoritário desse negócio. E você vai ver que esse princípio vai fazer virar uma chave naquilo que você pretende, naquilo que você quer. Pastor, eu estou com dificuldade nos meus empreendimentos. Chama Jesus, irmão. Coloca Ele lá e diz assim, faz a obra, Senhor. Faz a obra que eu já tentei tudo. Eu já tentei tudo. E eu não consegui. Então diga assim, eu não farei de Jesus um acessório na minha vida. Ele terá, precisa ter e tem papel principal nas novas expectativas que serão lançadas na minha vida. Segundo princípio,
Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Irmãos, quantas vezes, violentamente, abruptamente, a gente é roubado da alegria? Quantas vezes a vida nos traz as angústias e as armadilhas, situações que nos pegam de surpresas? Eu quero te dizer o seguinte: Jesus pegou as talhas vazias. Diga assim: talhas vazias. Novamente, talhas vazias. Pela última vez, talhas vazias. O que é uma talha vazia, irmão? Uma talha sem água. É algo sem vida, sem vigor, sem disposição. Tem muito crente assim, irmãos. Sem vontade de servir a Deus, sem vontade de fazer a obra de Deus, sem vontade de buscar a Deus. Está num perrengue, está num problema, mas não consegue entender a palavra lá de Josué: esforça-te. Não é se esforçar para o irmão, não é se esforçar para o teu patrão, não é se esforçar. Esforça-te dentro da tua realidade, para você buscar. Por quê? Porque o Senhor está dizendo isso para você. Busque forças em mim, busque se fortalecer em mim, porque eu vou te promover, eu vou te colocar em lugares altos, eu vou te colocar num outro nível. Deus trabalha assim, irmãos. Porque Jesus pegou talhas, vá. E ele disse assim: encham as talhas. Encham as talhas. Talvez a realidade hoje que você está vivendo não é a realidade que você queria. Assim como as talhas não eram a realidade para se colocar vinho. Mas o que Deus fez? Bota água. Coloca água. Enche de água. Enche até o topo. Enche totalmente. Por quê? O lugar do nosso problema vai dar lugar à nossa alegria. O lugar, a realidade que você apresentou para Deus como algo que te atrapalha, que te limita, que te aprisiona, que te atrapalha, que é um fator de problema para você. Exatamente naquilo que Deus vai dizer o seguinte: olha, eu vou encher porque você está vazio, você está sem força, você está sem perspectiva de realidade. Irmãos, quantos aqui tem um sonho? Levante sua mão. Eu vou te fazer uma pergunta, olhe para mim, dentro dos meus olhos aqui. Aonde está esse sonho hoje? Aonde está essa expectativa hoje? Aonde ela se encontra? Está esquecida? Está lá na tua casa? Está debaixo da sua cama? Está dentro do seu guarda-roupa? Está na garagem da tua casa? Está lá no fundo da tua empresa? Está onde? Cadê esse sonho? Cadê essas expectativas novas que Deus te deu? Sonhos que Deus te deu, visão que Deus te deu, de coisas novas, de algo novo. Você tem que trazer de volta, irmão. Você tem que trazer de volta. Você está apresentando para Deus o que é talha vazia? Então acredite que Ele é poderoso para encher uma talha de água e transformar em vinho. Ou seja, Ele vai restaurar a nossa alegria. Ele vai restaurar o nosso prazer em viver. Ele vai restaurar o nosso prazer em estar na presença dEle. E eu quero te dizer o seguinte: a alegria que Deus dá não é momentânea, porque o vinho por si só dá uma alegria momentânea. Mas como é que é a alegria que Deus traz? É aquela alegria que atravessa circunstâncias. É aquela alegria que rompe barreiras. É aquela alegria que transporta as montanhas. É aquela alegria que ela não fica suscetível a um problema. Ah, veio o problema, eu estou triste. Não, eu continuo confiando. Eu continuo acreditando. Eu continuo avançando. Eu não vou parar enquanto eu não ver as promessas de Deus cumpridas na minha vida. Essa é a alegria. O que diz Filipenses 4, 12, 13? Finalzinho diz lá: posso todas as coisas, me ajuda. Eu posso todas as coisas. Só que ele diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu sei sentir frio, sei sentir fome, eu sei sentir calor, eu sei sentir necessidade, eu sei sentir todas as coisas. Eu atravesso tudo isso, porque eu tenho a alegria dele em mim. Por isso eu posso dizer: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalecer o coração, fortalecer a mente. E aí Deus está preparando a nossa força para romper limites. Você acredita nisso, irmãos? Terceiro, há uma coisa também que nós precisamos aprender. Deus tem o tempo certo para agir. Amados, ninguém esperava que Jesus fosse aparecer naquela festa. Como eu disse, ele foi também convidado, mas ele estava lá. E Maria ainda tentou dar uma ajudinha. Olha, o vinho acabou. Ele diz assim: o que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver com essa situação? Porque não era o momento dele, não era a hora, porque a hora certa ele sabe qual é. O que ele diz, Eclesiastes 3:11? Tudo no tempo de Deus é formoso. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Nós somos ansiosos demais, irmãos. Às vezes a gente quer passar a carroça diante dos bois. Deus está dizendo: calma, não acelera o passo não. Deixa eu te conduzir nessa toada aqui, que a gente vai chegar lá. Não corre não, irmão. Não corre não, irmã, que eu não quero que você se canse, porque isso não é corrida de 50 metros, não é de 30 metros, não é de 100 metros. A gente está numa maratona, então não adianta as coisas não. Anda na toada que eu estou te colocando. Traduzindo tudo isso, anda na luz que você tem. Ah, mas meu irmão está correndo mais. Deixa, o propósito de Deus na vida dele é outro, irmão. Deixa ele andar na luz que ele tem, anda na tua. Anda na tua, porque Deus sabe onde ele tem que te levar. E você sabe onde tem que chegar. Você sabe onde tem que chegar. Deus no seu tempo, Ele nos envolve, Ele nos protege, Ele nos blinda, para que a gente possa viver as coisas novas que Ele tem. Você sabe quando Deus diz que tudo no tempo dele é formoso, forma? Ele está dizendo o seguinte: olha, nem tudo tem que ser na pressa que você quer, porque eu tenho que te preparar. É como se Deus estivesse embalando a gente, preparando a gente para fazer uma viagem. Quando você pega a tua mala que você vai embarcar no aeroporto, hoje tem lá aquela embalagem, né? Você pega a tua mala e você envelopa ela. Quando a Bíblia diz que tudo no tempo de Deus é formoso, Deus está nos envelopando, está nos protegendo, Deus está nos guardando. Por quê? Porque a viagem é turbulenta, irmão. Tem hora que a gente vai bater para um lado, tem hora que a gente vai bater para o outro, tem hora que a gente vai cair para frente, vai cair para trás. Mas a gente, quando está guardado, está envelopado, está aguardando o tempo formoso de Deus, na forma de Deus, no tempo de Deus, nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Você vai chegar, irmão, onde você tem que chegar. E você vai chegar e vai viver as novas expectativas de Deus que Ele disse ao teu respeito. Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente, porque eu vou orar pela sua vida. Agora vem cantando essa canção. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Me levas pelo fogo, curando todo o meu Diga ser. para ele assim: eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Confio em ti. Diga: eu creio. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. A gente não tem dimensão de quanto a gente precisa de Jesus. Às vezes a gente só acha que precisa de Jesus na igreja. E Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E a gente não consegue se apropriar disso. E a gente se angustia, porque a vida nos apresenta situações que nos apertam, que nos deprimem, que nos violentam. Mas Ele está dizendo: todos os dias eu estou com você. Pode ter até choro numa noite, mas eu quero dizer que de manhã tem alegria. Tem novas expectativas, tem realizações. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: Deus não te fez para sofrer. Deus não te gerou para isso, para você caminhar num manto de sofrimento, de tribulação, viver angustiado, angustiada. Você pode até viver um dia angustiado, um dia angustiada, mas não uma vida inteira. Então deixa Deus dar um basta nisso hoje, deixa Ele fazer um dia nascer na sua vida, porque por enquanto tem sido só noite. Deixa Ele fazer isso. Deixa Ele mudar toda a situação problemática que você está vivendo. Essa realidade que você está apresentando agora aqui no altar para Ele. Ele tem poder para mudar isso. Ele tem poder para mudar isso. Coloque a tua fé em ação, coloque, ore agora. Ore agora, coloque, apresente esse problema para Jesus, apresenta. Diga assim: Senhor, eu preciso ver esse dia nascer. Eu preciso ver esse dia nascer. Você que veio aqui, que entrou por essas portas, veio a convite, e não teve ainda uma experiência com Jesus, uma experiência marcante com Jesus. Você até já ouviu falar de Jesus, já até falaram para você sobre Ele, mas você nunca sentiu. E hoje Ele está dizendo: olha, eu estou batendo a porta, eu quero entrar, eu quero fazer morada. E Ele te trouxe aqui. Talvez você nem viesse a esse lugar, mas hoje Ele está dizendo: eu te trouxe aqui. Então Ele está dizendo: ó, hoje eu quero fazer morada na tua vida. Ele está dizendo: deixa eu ser o seu Senhor, deixa eu ser o seu Salvador. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus. Não tem como andar com Jesus do lado, à margem, não. Você tem que andar no caminho que Ele está. E aí você vai ver o que é cuidado, o que é proteção. Ore comigo assim, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu preciso de Ti. Eu creio em Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Faz um milagre, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu estou olhando aqui, eu quero te identificar. Levante a tua mão, e diz assim: ó, eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite. Eu preciso dEle, eu necessito dEle. Levante a sua mão bem alto para que a gente possa identificar. Se há alguém aqui, ela, amém, que Deus abençoe, glória a Deus, amém. Há mais alguém que sentiu no coração? Jesus está falando com você, irmão. Jesus está sendo muito claro, muito objetivo nessa noite. Ele está dizendo: eu quero trazer expectativas novas. Há alguém aqui dizendo: olha, eu não quero mais andar do lado, eu quero andar com Ele, no caminho que Ele está. Levante a sua mão. Talvez você já foi de uma igreja, já participou e está afastado. Chegou a noite de você voltar. Volta para Jesus, volta. Deixa Ele trabalhar no teu coração. Deixa Ele trazer novas expectativas. Levante a tua mão para que a gente possa te identificar. Amém. Olhe para cá.
Queria que todos olhassem para cá. A Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas. E por que às vezes essas coisas novas não conseguem acontecer? Não de uma maneira muito clara, mas a gente às vezes apresenta incredulidades para Deus. Quantas vezes a gente, nas nossas limitações, a gente coloca Deus dentro de uma caixa. E a gente fica colocando os nossos problemas, as nossas angústias, maior do que o poder de Deus. E quando Deus, Ele observa isso, não há alegria no coração de Deus. Por quê? Porque nós mesmos limitamos a Deus. Nós mesmos estamos dizendo, olha, o Senhor não é capaz de mudar essa realidade. É como se nós estivéssemos declarando, o Senhor não é Deus para fazer isso. Ninguém pode mudar isso. Não faça mais isso. Pegue nessa noite essa situação, arremessa para Ele. O que diz Salmos 37, verso 5? Arremessa o teu cuidado aos pés do Senhor. Confia, ou seja, com fé. E Ele vai fazer. E Ele vai operar. Então vamos fazer isso nessa noite. Vamos arremessar. Essa situação que você está carregando, arremessa. Lança os cuidados do Senhor. Pode arremessar. Arremessa, deixa Ele cuidar. Não limita a Deus não. Não diz para Deus como Ele tem que fazer. Não deixa só Ele fazer. Deixa só Ele realizar. Deixa Ele promover o que Ele tem que promover. Ainda que promovendo isso vai te gerar um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto. Mas a Bíblia diz lá em Jó que Ele fez a ferida e Ele mesmo vai ligar essa ferida. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos nos conectar ao trono agora, para esse momento especial. Pai, nós já declaramos que o Senhor é a cura, que o Senhor é tudo, que nós acreditamos no Senhor. Nesse momento aqui no altar, Pai, Deus, nós estamos arremessando, Pai, Deus, as nossas dores, as nossas angústias, Pai, Deus, arremessando, Senhor, meu Pai, a nossa vida para que ela seja cuidada pelo Senhor. Nós queremos declarar aqui, Pai, não há impossíveis para Ti. Nós cantamos isso e nós vamos viver isso, Senhor. Independente do que seja, independente da realidade. Eu quero te pedir, Senhor, promove, Senhor, meu Pai, um tempo de expectativas novas no nosso coração. Pai, nas bodas de Caná, ninguém imaginava que Jesus fosse estar ali. E acabando o vinho, ninguém imaginava que Jesus ia restabelecer a alegria naquele lugar. Ia remover o vexame e a vergonha que aquela família começava a viver e que seria marcada pelo resto de sua vida. Mas Jesus entrou naquela festa. E quando Jesus entra, Ele muda a realidade. Ele traz novas expectativas. Que seja assim na nossa vida, Pai. Hoje, nessa noite, novas expectativas, novas realidades, novo tempo, novo momento, Pai. Meu Deus, que seja lançado esse vinho novo. Vinho novo sobre as nossas limitações, sobre as nossas fragilidades. Vinho novo sobre a nossa dor. Vinho novo, Pai, sobre as nossas angústias. Vinho novo, Pai, sobre os nossos problemas. Pai, vinho novo, Pai, sobre essa questão que nos perturba, Senhor. Vinho novo, Pai, vinho novo. Pai, aquilo que é para nos envergonhar, muda, Pai, muda. Transforma, assim como Tu fizeste com a água, Pai, transformando em vinho. Transforma, Senhor, a nossa realidade. É a nossa oração, Pai, é o nosso pedido, porque é tempo de milagres, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio, eu acredito que novas expectativas já estão no meu coração. Diga assim: eu creio que eu viverei até o fim do ano as novidades de Deus na minha vida. Diga assim: eu serei surpreendido por aquilo que meu Pai vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Você entregou sua vida a Jesus? Olha ali, ó.
Nós temos uma declaração de amor para você. Parabéns pela sua decisão. Seja bem-vinda à sua nova família. Patrícia vai te acompanhar, ela vai fazer uma ficha com você, tá bom? Ok? Nós estamos chegando já ao fim, meus irmãos. É quase isso aí. Acabando a festa. E dentro desse próprio texto, eu gostaria de ministrar essa parte final, que é a parte dos dízimos e ofertas. Vocês podem deixar os pedidos aqui que eu vou orar, tá, meus irmãos?